Fala, meu povo! Esse ano é o ano da Disney? Sim. É, sim, senhor! Ó, várias coisas estão acontecendo no universo Marvel, no universo do MCU, no universo da Disney, mas uma coisa é imutável. O quê? Final de abril, Vingadores Ultimato chega aos cinemas e a gente tem que estar pronto pra isso. Isso, cara, isso é muito abstrato. Muito. A gente não sabe o que é estar pronto pra isso. Não. Depois do final do Guerra Infinita, a Ninguém gente tá não pronto sabe. pra nada. A gente não tem Não, ideia. e existe todo mundo acontecendo e a gente preocupado com o quê? Com Thanos. É. Não é? Há um ano dormimos preocupados com o futuro de Thanos, o destino de Thanos. Só que a Marvel dá pequenas pistas pra gente. Exato. De que todas as respostas que a gente precisa tá no já MCU. aconteceram. Cara. Algumas coisas importantes que todo mundo precisa saber logo de cara no início desse vídeo. Uá! Hoje, data de publicação desse vídeo, dia 19 de março de 2019, a Fox acabou de oficializar a sua negociação finalizada com a Disney. Ou seja, os personagens da Marvel e alguns outros que são da Fox agora são oficialmente da Marvel Studios e da Disney Studios de um modo geral. Ou seja, X-Men já faz parte do mesmo Já universo. é do MCU, gente. É. Então, assim, filmes que vão ser lançados ainda esse ano não fazem parte do MCU. Estamos falando de Fênix Negra e tudo mais. Agora, os próximos filmes, as próximas histórias que serão contadas farão parte da nova fase do MCU. Não se sabe como, quando, porquê, pra quê e na mão de quem, mas sabemos que sim, estará todo mundo na mesma casinha. Homem-Aranha, agora só falta você. Agora só volta... Não, apesar de que ele meio que já tá... Já, ele namora. agregadinho. Outra informação importantíssima. Ontem, dia 18 de março, nosso querido Kevin Feige, nosso presidente da Marvel Studios, anunciou que os primeiros 10 anos de MCU, incluindo, obviamente, os filmes como Homem-Formiga e a Vespa, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e Capitã Marvel, pra ele, se chama, essa história completa que termina em Vingadores Ultimato, se chama oficialmente The Infinite Saga. É a saga infinita de Vingadores e do MCU de um modo geral. Ele vai dividir como realmente fosse o fim de uma era, porque muita coisa vai mudar no MCU. Assim como nos quadrinhos. E como a gente fala de uma história dos personagens da Marvel, galera das HQs sabe muito bem que quando eles finalizam uma era, tudo pode acontecer. Isso. Tudo pode mudar. Origens podem ser reencontradas, personagens podem ser reintroduzidos de formas completamente diferentes. Então, não se apeguem ao que vocês conhecem. Tudo pode mudar. Essa história termina em Vingadores Ultimato. Olha isso. Superem e vivam uma nova vida depois disso. Não, assim, muito provavelmente, pra explicar o reboot, vai ter viagem Outras no coisas vão tempo acontecer. e vai ter dimensão paralela. Sempre e tem. nesse ponto, pode fazer qualquer coisa. Exatamente. Qualquer a Marvel coisa. é capaz Vai terminar de uma forma que fala: caraca, começou tudo de novo. É isso. É basicamente isso. É sempre assim, gente. Galera que acompanha quadrinhos desde seus lançamentos lá nos auros tempos da década de 40, 50, 60, 70, 80, 90 e tudo mais, sabe e já viveu 500 reboots diferentes, universos que tinham vários Homens-Aranhas olhando um pra cara do outro, inclusive Homem-Aranha no Aranha-Verso. Enfim, tem um monte de coisa que acontece nas HQs e que provavelmente também acontecerão nos cinemas. Eita. E, cara, o que mais a gente quer é filme, vida longa e próspera ao MCU. Próspera ao MCU. Queremos mais heróis nas telas do cinema. Mas a gente não veio aqui pra falar disso, Não. Cris. A gente veio aqui pra falar da ordem cronológica Sim, dos filmes, que não é a exatamente. ordem de lançamento. Não, pois é. A gente postou lá no nosso Instagram uma imagem, vou deixar o link daqui na descrição. Sim. Com a ordem certinha de todos os filmes pra galera que quiser ver assim de uma forma mais diretona pra acompanhar. Salva lá aquela imagem pra você ir acompanhando. E pra quem gosta de ler, pra quem gosta, no nosso site também tem um post da Vou ordem deixar o link aqui cronológica e o também. link vai estar aqui também. Obrigada, Paula, maravilhosa, que fez esse post pra gente. Lembrando que a ordem é oficial do MCU. Não estamos inventando a roda Não. nessa história que vamos passar aqui pra vocês. Eles que falaram. É a ordem cronológica oficial do MCU. Uhul! Vamos lá. Tudo começa com Capitão América, o primeiro Vingador. Sim. Esse filme se passa em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial,
E por mais que ele tenha sido lançado em 2011 e tenha uma parte do filme que seja contemporânea, o grosso da história acontece em 1945. Isso. E por isso ele é considerado o primeiro Vingador, porque ele foi... Não que ele tenha se tornado o primeiro Vingador de forma... Vingadores, como a gente conhece no contexto, mas ele foi o primeiro super-herói criado ali naquele universo, enfim. Tudo começou em 1945. Num contexto de proteger a Terra de um mal que a raça humana não consegue proteger... Ele realmente foi o primeiro Vingador. Foi. Porque a proposta dos Vingadores é essa. Exatamente. Né? E aí teve muita gente lá no Instagram falando assim... tá errado, hein? Porque o Nick Fury perde o olho em Capitã Marvel. E ele aparece sem olho já em Capitão América. Você não assistiu, você não entendeu o que você assistiu. Então, rola na timeline. Capitão América começa e se passa boa parte da história em 1945. E o Nick Fury não aparece sem olho em 1945. Ele aparece sem olho lá pelas bandas de 2011, que é quando... Eu até tenho aqui a data exatinha de quando se passa cada filme. Tu tem a data exata? Parabéns, Cris. Nossa Senhora. Porque... é sempre bom, né? Capitão América se passa em 1940... não. É 2008, né? É antes de 2008, no caso. Isso, 2007. Por aí. Que aparece o Nick Fury recrutando lá, e, enfim, sem olhinho, tudo bonitinho. E, cara, aquilo ali já é muito depois de 1995, que é quando se passa Capitã Marvel. Boa! Que é onde vem a nossa segunda maravilhosa heroína do universo. Saiu agora. Muita gente ficou perdida, falando, meu Deus do céu, isso muda muita coisa, isso traz vários elementos diferentes da história. Aí encontraram imagem de Nick Fury cortando pão na diagonal e falaram, mentira, ele é um Skrull, tenho certeza. Calma. Eu acho que aqui... em Capitã Marvel, é um bom momento pra gente não defender a Marvel, mas esclarecer um nível de pé no chão que eu acho que a gente, como ser humano, precisa ter sempre. Sim. A Marvel iniciou esse universo em 2008. O primeiro lançamento foi Homem de Ferro. No ano de 2008, vida real aqui. E ela começou, na verdade, a criar um universo ali que ela não tinha noção aonde ela terminaria. O MCU, de forma consistente, com uma história e vários easter eggs em diversos filmes que a gente conhece, ele foi sendo construído aos pouquinhos, como um quebra-cabeça realmente. Coisas foram sendo reaproveitadas e coisas foram sendo inseridas. Existem erros? Óbvio que existem erros. Existem coisas que têm uma explicação óbvia num filme e você fala, mas calma, e aquilo ali? E a Marvel fala, ignora e segue em frente. É isso que a gente tem que fazer. De forma geral, é um universo extremamente consistente. Tem uma história bem redondinha. A gente sabe essa saga do Tesseract, essa saga das joias, a saga do Thanos, a saga dos Guardiões que se unem aos Vingadores. Tudo isso tem um contexto redondo, sabe? Quando você vê que Thor e Hulk não estiveram em guerra civil, você tem a justificativa em Thor Ragnarok. Mas assim... é tudo redondo. Eu acho que essa parada da torrada, o Nick Fury simplesmente mentiu. Não. Porque ele, naquele ponto, tanto ele não acreditava. Real, né? Tanto faz, exatamente. Porque ele não acreditava na Capitã Marvel, porque pra ele ela era uma alienígena tanto quanto os Skrull. Sim. Então, assim, por que ele vai falar a verdade? Ele é um agente e ele testa essa relação até onde ela pode ir. Porque se ela descobrisse ali que ele tava mentindo, ela podia ler mentes também. Sim. Então, eu acredito ele como um agente que tá ali. Ele jogou. Pra ver qual é. Então a Marvel sugere... ela lançou um livro agora no final de 2018. Uma história do MCU. Em que ela dá a ordem cronológica. Que é essa ordem cronológica que a gente tá falando aqui. E ela diz algumas coisas importantes, como relevem determinadas diferenças. Não tentem encontrar explicação em absolutamente tudo. Curtam a trajetória do entretenimento como entretenimento. Exatamente. Calma, não é uma tese de pós-doutorado. Obrigada. O próximo filme do MCU, na ordem cronológica de acontecimentos do MCU e não da vida real, é Homem de Ferro, que se passa em 2008. Até que enfim, o primeiro filme da Marvel, né? Exatamente. O primeiro filme da Marvel é o terceiro? Caraca! Só que eu tenho Ontem a gente assistiu esse filme. Sim. E... esse filme envelheceu muito bem, né? Ele tem efeitos super ok. Tony Stark tá super ok. A gente percebe o quão datado ele é, afinal tem 11 anos esse filme.
ele é datado em termos de tecnologia e tudo mais, mas, cara, ele é Nossa, super mas ótimo. é impressionante, por exemplo, o celular do Tony Stark no início É grande. é um tijolo. Sim. E caraca, E, cara, em 2008 os celulares não eram tijolos. não eram. Mas ele tem a parada dele virar e fazer assim. Lembra que tinha que celular que você virava a tela pra tipo ele ficar deitado? BlackBerry da vida, né? Mas enfim, é um filme ótimo que envelheceu super bem e que é super de boa de você colocar no meio dessa maratona e você não se decepciona. Exatamente. Seguindo em frente, em 2010, temos o filme do Incrível Hulk. Tá aí um filme que envelheceu mal pra caramba, Pois né? é, mas ele é um filme bosta de um modo geral, né, gente? Ele é bem bosta, esse filme, não é? Ah, pelo amor de Deus. Eu fico vendo as pessoas falando mal de Capitã Marvel, aí a minha vontade de responder é: tu já viu o Incrível Hulk? Não viu. Não é Porque possível. tu não viu o Incrível Hulk. Eles É tentaram uma fazer um bosta. filme cult de herói, não é possível, porque é muito lento, cara. Exatamente. Então, Mas o tá Hulk, na ordem aí. O Hulk nesse filme era interpretado pelo Edward Norton. E depois ele foi substituído por Mark Ruffalo, que é o que melhorou o Hulk na história do MCU, não é mesmo? Mark Ruffalo, melhor pessoa. Eles até desconsideraram o primeiro filme do Hulk. Esse é o segundo. Não fazia parte do MCU aquele filme. Depois a gente tem, em 2010, Homem de Ferro 2. Esse é maneiro pra caramba. E é nesse momento que eu acho, a minha percepção de MCU começou em Homem de Ferro 2. Eu acho que foi quando a Marvel falou: calma, temos um universo. É, porque aí a gente percebeu pela tecnologia do Homem de Ferro que as coisas evoluíam rápido demais. Exatamente. E iam ficar grandiosas demais. Entrou máquina de combate nesse filme. Coisas foram acontecendo de mudança que foram dando a entender que muitas coisas poderiam ser agregadas a partir daquele momento. Muitas histórias poderiam ser reunidas. E a partir dali eu acho que o MCU oficialmente nasceu, sabe? Exatamente. É quando eles tiveram essa percepção. Depois a gente tem em 2011 nosso querido Thor. O Thor é querido, mas o filme é... Bostinha. É legal, mas sabe aquele negócio? Tipo, é fraquinho, mas é legal. Sabe por quê? Eu tenho uma teoria. A gente tem uma curva de crescimento aí de Homem de Ferro. Sim. A gente esperava mais do que Homem de Ferro 2 de Thor 1. Sim. Só que o Thor tava iniciando a trajetória dele ainda, que nem Homem de Ferro. Eu acho que Thor, ele meio que expandiu a mente de alguns fãs. A galera conhecia o Thor, mas não entendia muito bem quem era o Loki, não entendia muito bem o que era Asgard, quem era Odin no meio desse processo inteiro. Eu tô falando da galera fã de cinema, não a galera que lia as HQs. Eu acho que deu uma expandida, do tipo, eles podem se reunir, heróis de outros planetas, de outras galáxias, podem se reunir aos heróis da Terra. E eu acho que ali deu uma fidelizada na construção do MCU. Sim. O céu não era mais o limite, extrapolava o céu ali, o limite do negócio, né? Total. E eles começaram a ver que eles tinham realmente um produto grandioso na mão. E é legal, porque assim, uma coisa que eu não reparei da primeira vez que eu assisti, e eu só reparei por causa dessa lista, é que tanto Thor quanto o Capitão América e o Homem de Ferro, eles prepararam trilogias pra cada herói. Sim. Só que existe uma diferença de contação de história, porque o Homem de Ferro é muito pessoal a história dele. É um drama pessoal, né? A história do Thor é a história de um rei que não nasceu pra ser rei. Ele não consegue desempenhar o mesmo papel do pai, sabe? Ele não acredita em si mesmo, né, na real. E aí é uma história dramática da própria vida, né? De como perder as coisas. E a história do Capitão América é a história de como o mundo muda ao seu redor, não a história do herói. Então é tão diferente essas perspectivas de cada trilogia. E vai construindo o universo, tudo isso. E é inevitável a gente comparar uma com a outra. Exatamente. Então sempre o Homem de Ferro vai ser melhor. E é por isso... É porque é mais humano, é mais próximo de nós. Mas é exatamente por isso que depois de Thor, em 2011... Na cronologia vem Vingadores, em 2012. Que é quando a gente reúne todos eles que estavam ali até aquele momento. A gente agrega novos personagens, como a Viúva Negra, o Gavião, enfim. A gente reúne todo mundo e constrói realmente uma existência comum de um grupo de heróis na Terra. Aquela cena, é muito legal. Aquela cena icônica de girando ao redor deles. Nossa! E, cara, eu digo que o MCU nasceu em Homem de Ferro 2, assim, de forma consistente, porque depois de Homem de Ferro 2, a gente teve Thor, depois Vingadores, e no final de Vingadores a gente já tem o Thanos. Exato. Ali
o The Infinity Saga literalmente nasceu. Sem nome, mas literalmente nasceu. E isso é muito incrível, ver tudo que eles construíram e evoluíram depois disso. E o maneiro é que, assim, a gente vê tudo que eles construíram, porque agora, a partir desse ponto, eles precisavam destruir. Exato. Aí, no ponto que termina os Vingadores, começa a destruir o MCU. Exatamente. E aí, em 2012, a gente tem Homem de Ferro 3... E eu tenho uma teoria de que esse filme acontece muito mais pra terminar essa saga pessoal do Tony Stark. Sim. E tornar ele um personagem quase que coringa no MCU. Tanto que é ele que introduz o Peter Parker nos Vingadores. Eu acho que ele se torna quase um Obi-Wan Kenobi dos Vingadores de um modo geral, sabe? Não, verdade. Ele precisa terminar aquela questão pessoal dele e depois disso a gente só vê ele em tela como um bom líder, depois um péssimo líder, enfim, ele se torna o melhor personagem coringa que a Marvel tem nas mãos hoje em dia. A história do Homem de Ferro termina no 3. Exatamente. Aí depois, em 2013, a gente vem com outra bomba do universo de Thor, que é Thor Mundo Sombrio. E eu acho também que, respeitando a ordem de histórias que eles estavam contando, já que a saga do Homem de Ferro foi finalizada no filme individual, eles também estão caminhando para mostrar o que Thor tem de vida pessoal e o que ele tem de vida conjunta com os Vingadores. Por isso eles caminham mais nessa história dele com o Thor, o Mundo Sombrio. E ali ele pega a Padmé, né? Natalie Portman, no caso. Então, mas é aquela parada que eu falei. Esse é o segundo filme de Thor. Que eles estão construindo a história do Thor. Do Thor. Esse filme tem que ser diretamente comparado a Homem de Ferro 2. Exatamente. Mas só que já passou até Vingadores, sabe? Já passou muita coisa. Eu acho que nesse ponto eles fizeram Thor, porque eles tinham que desenvolver... Eles precisavam desenvolver esse personagem, porque ele estava muito cru ainda no primeiro Thor. Mas ainda assim... eles estavam errando no tom de Thor. Eles precisavam acelerar com as outras trilogias que eles deixaram pra trás, porque teve o Nome de Ferro, mas ainda tem mais 2 trilogias que não caminharam. Não tava caminhando. Aí vem, obviamente, em 2014, Capitão América Soldado Invernal. Que é o segundo filme. Que introduz o nosso querido Bucky, melhor amigo da galera. Temos uma visão mais geral de, enfim, personagens, como eles se vinculam ao Capitão América, como o Capitão América julga a atitude dos Vingadores de um modo geral. Muita coisa muda ali nas nossas percepções. E Guerra Civil meio que começa a se construir em Soldado Invernal. Exato. Porque realmente a trama principal de Guerra Civil começou aí. Exatamente. E Guerra Civil é o terceiro filme do Capitão América. Exatamente. É por isso que começou aí. E eu acho que é um filme que foi melhor apresentado alguns heróis, como a Viúva Negra. E também foi melhor apresentado relações. Em Soldado Invernal, a gente vê, de fato, quem importa pra quem. E isso é muito legal, né? É muito mais sobre o universo do que sobre a vida do Capitão América. Até porque um herói que tem quase seus 100 anos já, gente, o que se dane a vida dele, na verdade? A gente quer saber como ele tá no mundo mesmo. Mas nesse ponto da história, tava tudo sendo levado a sério demais. Isso. E a Marvel é diversão. E eles precisavam conquistar um público novo que não fosse 100% focado nas adaptações de HQs. Aí eles atiraram no escuro. E é por isso que eles trazem Guardiões da Galáxia Volume 1, com uma trilha sonora extremamente jovem e divertida, com cores, com personagens extremamente infantis / adolescentes nas suas piadas, crus, bobos, para poder adquirir o coração de toda uma nova geração pro MCU e, obviamente, entregar uma coisa diferentona pra galera que também lia as HQs. Exatamente. E ali a gente começa a enxergar, de fato, quem era aquele Thanos do final de Vingadores, o que tá acontecendo no universo e aonde a gente pode chegar com esse mundo inteiro do MCU. Cara, a gente pensa que eles dão tiro no escuro e eles estão montando um cenário por trás tão gigantesco. É muito louco. Tipo, se você pensar na ordem cronológica, o inimigo de Capitã Marvel da década de 90 reaparece agora. Sim. Completamente depressivo, porque ele não usava aquela maquiagem que escorria o Rohan, né? Ele tá bem triste agora. E agora ele tá acabado e se torna um inimigo de Guardiões da Galáxia. Só que eles tinham uma questão. Era difícil introduzir um conteúdo agora e render esse conteúdo, porque meio que Vingadores tá muito acelerado. Thanos já apareceu, já tá tendo treta entre Capitão América e Homem de Ferro que pode explodir numa guerra civil a qualquer momento. Tem muita coisa inflamando aqui
E os Guardiões da Galáxia não podiam ser só um alívio cômico, eles tinham que acelerar a história. Isso, eles têm que trazer pra essa realidade eles. Então, em 2014, eles introduzem Guardiões da Galáxia Volume 2, que dá um salto na história dos Guardiões. Eles se tornam mais sérios, mais responsáveis, e agora que eles são realmente uma equipe, eles passam a agir de forma unida. Que maneiro. Durante a galáxia não. Pela galáxia. Bom, em 2015 a gente tem Vingadores, a Era de Ultron, para poder tornar a realidade das joias do infinito uma coisa palpável para os Vingadores. É quando a gente tem o Visão sendo introduzido na história. E é quando acontece muita treta, Feiticeiro Escarlate. Feiticeiro Escarlate entra, o Mercúrio entra. E aí a gente vê... sai. E sai. A gente tem visões de futuro, a gente tem várias coisas nesse filme que começam a dar um vislumbre da treta do MCU. A gente, eita, que vai pesar um pouquinho pro lado dessa galera. E é tenso. E porque pesa também a parada pra culminar a Guerra Civil, né? Sim. Porque a partir do momento que eles começam a destruir, e aí o governo fica contra os Vingadores, aí as pessoas começam a ter posicionamentos diferentes, dividir o grupo, vai caminhar pra uma guerra ali individual mais deles mesmos. E no final de A Era de Ultron, ali no pós-crédito, a gente vê novamente quem? Menino Thanos, que anda mais 2 casas nesse filme. Ele fala, opa, andei 2 casinhas aqui, tô chegando. E ele só fica com o dedinho na nossa cara assim do tô chegando. Em 2015, a Marvel resolve arriscar novamente. Ela já mostrou o universo de heróis da Terra. Ela já mostrou o universo de heróis e vilões do espaço. E agora ela quer ir pra onde? Pro mundo quântico. Eita. E mostrar que naquele universo pequenininho, muita treta rola também. Poderes cósmicos e fenomenais. Dentro de uma lâmpadazinha. E é por isso que ela apresenta nosso querido Scott Lang com o seu universo do Homem-Formiga e toda a treta que ele traz junto com ele. Ele é um personagem que abre muitas portas no MCU. Portas pequenininhas, portas de viagem no tempo, portas que podem ajudar a gente em ultimato. Ele introduz uma ciência que a gente não conhecia. Exatamente. E ele introduz também um personagem normal. Vida normal. Pessoa normal com filhinha, com caso romântico, vida normal. Que se ele perder, ele perde muito. Porque até agora a gente só conhecia o Homem de Ferro, que era uma pessoa normal. Rico, né, amores? E aí ele tem armas e tem toda a indústria bélica ao comando dele pra ser igual a um super-herói. Eu não sei se eu falei, mas Homem-Formiga acontece, os eventos de Homem-Formiga acontecem em 2015. Boa, você não falou. Depois, em 2016, rola Capitão América Guerra Civil. Que é o final da trilogia de Capitão América. E é ali que a gente vê o mundo dos Vingadores se implodindo. Eita, eles Brasil. destroem toda a união que eles construíram em defesa da Terra por ideais. Parte da galera acredita que eles precisam ser heróis oficialmente, todo mundo tem que saber que eles são heróis e qual é a identidade deles e tudo que eles fazem e tudo mais. E outra parte acha que não tem o menor cabimento isso, gente, que eles têm que continuar escondidos porque senão eles se tornarão alvos muito fáceis ali. Vários desdobramentos políticos, econômicos e filosóficos vêm a partir desse filme, mas a galera se divide. Uma filhinha atrás do Homem de Ferro, uma filhinha atrás do Capitão América. É aquela parada, né? O Capitão América foi o tempo todo uma arma do governo. Exatamente. E aí ele chega a um ponto de maturidade que ele fala, cara, não dá. Já deu. Chega. E aí o Tony Stark, ele sempre foi uma arma do governo também, só que ele foi comerciante da arma. Pois é, o Homem de Ferro, ele representa o tradicional homem rico do planeta Terra. Se ele se beneficia, ele não se importa com os problemas do sistema. Basicamente. E como é um filme do Capitão América, é pro Capitão América ser o herói da parada, existe entendeu? Uma tendência nesse filme, obviamente. Mas ali a gente entende que aquele universo, ele é delicado. Existe uma sutileza ali naquela relação, eles se unem por um propósito, mas esse propósito não é forte o suficiente para mantê-los unidos por tanto tempo. E o que seria forte o suficiente para mantê-los unidos de uma vez por todas? Uma ameaça contra todo o planeta Terra. E é aí que a gente começa a construir um novo arco do MCU. Exatamente. Começa tudo novo de novo. Exato. Porque já que já foi tudo destruído, todas as relações que têm sido montadas desde o primeiro filme foram se destruindo e deteriorando. E nesse filme a gente tem a participação do Peter Parker, nosso querido Homem-Aranha,
que abre as portas para depois, em 2016, rolar os eventos de Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é muito mais uma piada com relação a ele estar de novo na Marvel Studios ali junto com a galera toda dos Vingadores. É verdade. Do que qualquer outra coisa. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Tu achava que era Brooklyn? Eu achei. Que ele foi lá nos Vingadores rapidinho e voltou pra casa. Entendi. Não, na verdade é uma piada isso. Serve para as duas coisas. Só que ele está de volta ao lar. Ele está na Marvel Studios nesse momento junto com os Vingadores. Sim. E ali a gente tem a introdução muito maior do Peter Parker, obviamente com problemas intergalácticos e tudo mais, seus vilõezinhos, o Homem de Ferro e tudo, mas é um filme bem centrado na origem do herói, realmente. Total. Em 2016 nós temos Doutor Estranho. Mais uma joia é apresentada, mais uma vez o universo quebra a nossa cabeça com as viagens no tempo do Doutor Estranho, com as possibilidades, com o Dormammu, I came to bargain 500 vezes, e a gente entende que o universo intergaláctico, o universo quântico, o universo da Terra e o universo da magia, tudo isso tá conectado de alguma forma no MCU. Caramba, e que filme bonito, gente. Que lindo, né? Esse é um dos filmes mais bonitos, assim, de efeitos visuais que eu já vi na minha vida. E a gente sente a necessidade de ver esse cara junto com os Vingadores. Total. Naquele momento, a Marvel cria essa necessidade no nosso coração. Exato. Então tá, a gente tem heróis defendendo a Terra, heróis defendendo o espaço, heróis defendendo o universo quântico. Cada um no seu quadrado, e heróis né? na magia. Mas quem paga essa conta? Eita, Brasil! Quem paga a conta das cidades que são destruídas, das pessoas que morrem em guerra e tudo isso? Nesse momento, a Marvel se sente responsável por trazer um conteúdo mais social para a história, e ela introduz em 2017 a história de Pantera Negra, que é um rei real de um país, vida real, com uma população, vida real, e problemas reais como desigualdade social. Exato. Os Vingadores têm destruído aí nesse ponto da história, Nova York, 500 vezes nos últimos 9 anos. Então eles precisam pagar essas contas aí, gente. E eles vêm mostrando o cenário político mundial, afetando diretamente a relação deles, e a gente não sabe como os Vingadores afetam a relação do cenário político mundial. Exatamente. E aí tem a morte do pai do T'Challa. T'Challa, exatamente. E aí tem todo... O que tá acontecendo ali? O Pantera Negra já havia sido introduzido, né? Sim, mas assim, a gente percebe... Guerra Civil. Qual é a percepção do governo americano, por exemplo, com relação à evolução tecnológica? Eles quase não sabem nada do mundo, assim. A gente começa a ter uma expansão que, na verdade, é uma expansão boa para o próprio universo, porque eles precisam realmente estar preparados para uma guerra que é muito surreal. E essa guerra, boa parte dela, vai ser defendida pelo universo de Pantera Negra. A guerra de Guerra Infinita rola em Wakanda. Eles são os mais preparados. O Vibranium é um dos metais mais bem preparados e potentes para estar nessa guerra junto com eles. Então, foi um momento muito crucial para introduzir essa história por diversos motivos. E nesse filme a gente conhece também personagens femininas muito fortes, como esqueci o nome dela. Shuri, a Okoye, e eu esqueci o nome da Lupita. A Lupita. Aqui, entendeu? Pega o Pantera. Sim. E a gente vê ali uma cena que é icônica para a próxima fase do MCU. Em Pantera Negra, a gente vê a primeira cena que foca nas mulheres. Sim. A gente vê a Feiticeira Escarlate, a Okoye e a Viúva Negra lutando juntas contra uma inimiga mulher também. E ali elas têm o diálogo de que juntas elas são mais fortes. Prepare para a próxima fase do MCU, porque essa frase abre muitas portas. O último filme foi Capitã Marvel, né? Depois, em 2017, a gente tem os acontecimentos de Thor Ragnarok. E aqui a gente entende que acabou o mundo mágico de Thor e a gente consegue compreender por que Thor e Hulk não estiveram em guerra civil. Eles estiveram afastados, então, tão distantes, sofrendo um bocadinho, né, gente? Até porque se eles tivessem em guerra civil, o desastre ia ser muito maior. Não ia ter uma treta por tanto tempo assim, entendeu? A gente viu que o Hulk, ele vinha sofrendo desde sempre, né? Tem aquela parada do psicológico do doutor lá, Sim. De não conseguir enfrentar aquilo e ser uma pessoa muito fora daquela realidade do Hulk. Eles não conseguiam conversar um com o outro. E nesse filme, de fato, quando ele passa a ser Hulk por mais tempo, ele começa a se entender. Sim.
ele começa a esquecer um pouco da humanidade. E aí o Thor entra lá pra retomar a humanidade do Hulk. Retomou até demais, né? Depois, em 2017, todo mundo junto, misturado. Todo mundo que foi apresentado até hoje. Todos os universos, todas as armas, todas as joias e menino Thanos se enfrentam em Vingadores Guerra Infinita. E aqui a gente entende que não, Thanos não tá nem pensando nos Vingadores. Ele queria mesmo era resolver o problema pessoal dele lá de ajudar o universo e tudo mais. Ajudar não, destruir. Ele queria ajudar. Não, na concepção dele ele queria ajudar. E a Cris é tanista, tá? Eu sou tanista. E ali ele anuncia que ele vai fazer de qualquer jeito, ele faz. E ele mata metade da população universal. Isso. Muita gente confunde, pensando que é só da Terra, mas não, é do universo. E um monte de herói morre nessa treta. Exatamente. Depois, a gente tem Homem-Formiga e a mais Vespa. ou menos. Então, pois é, isso gerou muita dúvida. Isso. Pra galera entender por que Homem-Formiga vem depois de Guerra Infinita na ordem cronológica, é um depois meio aleatório porque ele é meio que assim, ó. É meio paralelo, Homem-Formiga... Guerra Infinita, os acontecimentos de Guerra Infinita começam antes dos acontecimentos de Homem-Formiga. Mas enquanto tá rolando Guerra Infinita, começa a rolar Homem-Formiga. E aí depois eles meio que vão quase que paralelo até o final. Isso. E é por isso que no final de Guerra Infinita, quando Thanos estala o dedo, lá no pós-crédito de Homem-Formiga, as pessoas se desintegram. Porque é meio que quase paralelo, assim, do início pro final. Tanto que em Guerra Infinita, eles não levam o Scott Lang em nada, não chamam ele pra nada e nem falam com ele, porque ele tá com a tornozeleira preso dentro de casa. E ele opta seguir a regra, a lei, né? Eles seguem a lei pra não ter problema. Muita por causa coisa da filha dele, Exatamente. Depois, a gente tem aquele que ainda vem. A gente tem Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato estreia no final de abril. Ai, meu coração. E eu tenho certeza que se você assistir todos esses filmes a partir de agora, inclusive, eu lancei um desafio lá no Instagram. Sempre que você estiver assistindo qualquer filme do MCU de agora até o final de abril na estreia de Vingadores Ultimato, marca a gente na timeline ou nos stories com a hashtag Jornada Ultimato. Eita, Brasil! Estamos todos reassistindo pra acalentar o nosso cérebro de informações pra gente chegar em Ultimato ostentando o direcionamento de Tesseract, entendeu? A gente vai falar, não, meu Tesseract estava ali, ó, não estava ali, não, para de graça, não mexe com o meu Tesseract. É isso que a gente vai fazer, entendeu? Conta aí o que você achou dessa ordem da Marvel, se você discorda, sei lá, vai que você tá acima da Marvel e discorda de alguma coisa. Essa é a ordem cronológica dos acontecimentos dentro dos filmes. Do MCU. As datas passadas aqui são passadas dentro do MCU. Então nem adianta falar, mas foi lançado em 2018. Não é disso que eu tô falando. Tô falando do rolê do MCU. Do rolê do MCU. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Desculpa pelo tamanho, mas enfim, 22 filmes MCU. Não é verdade? Temos muito o que falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo e das pequenas lembranças de cada filme pra você que não tem tempo de reassistir, pra você estar preparadinho pra Vingadores Ultimato. Exatamente. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau!